Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, Lorival? Vamos meditar? Vamos meditando, sim. Nós sabemos que o mundo atravessa, eu diria, uma das crises, assim, pelo menos nos tempos modernos, dos nossos tempos, né? Eu diria que seria, assim, uma das maiores crises. Eu passei muitas crises na minha vida, mas não todas, não tão grandes, eu diria, como essa crise que estamos vivendo. Eu me lembro, Débora, você talvez não se lembre disso, né? Mas nós tivemos aí, entre a década de 70 e 80, um período de desemprego terrível. Era muito difícil uma família ter aí o seu arrimo, que tivesse um emprego e tal. Então a situação ficou bastante complicada naquela época, tudo. Mas hoje a gente vê assim que a coisa não é só a questão de pessoas desempregadas. A gente vê grandes empresas que, se não houver uma ajuda, se não houver, eu diria, até tirar dinheiro dos tesouros ou do tesouro público, muitas empresas grandes que empregam muitas pessoas, de fato, teriam fechado as portas, transformando a nossa crise numa crise pior ainda. Então a gente sabe, ouvinte, que a gente tem que confiar em Deus em qualquer momento da vida, não é? Confiar em Deus só quando tudo vai muito bem, e parece ser muito fácil, não é bem isso que o Senhor quer da gente. Eu leio com vocês Gênesis capítulo 26, versículo 1 até o 3, não vou ler tudo, vou pular alguns pedacinhos. Diz assim a palavra do Senhor: sobrevindo fome à terra, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Está no livro de Gênesis, conforme eu falei para vocês. E Deus apareceu para quem? No caso, para Isaac, né? Então nós vamos trazer toda a nossa atenção para Isaac e vamos ver que ele enfrentou a fome, como também nos tempos do seu pai Abraão. O seu pai também, como eles pretendiam, já que aqui está ruim, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que o mundo está fazendo nesse momento. O que o mundo está fazendo? Está havendo uma migração como nunca houve na história, sem precedentes, né? Dizer, mas muita gente voltou para o Brasil, mas essas pessoas migraram de volta para o Brasil, porque na verdade muitas pessoas, quando estava bom lá fora, melhor do que estava aqui, elas foram para lá. Então isso parece que é uma coisa que está assim meio que intrínseca na vida do homem, né? O homem tem essa tendência, não, tá ruim aqui, eu vou procurar outro lugar. Abraão tentou. Depois vem Isaac, que também pretendia fugir para o Egito, mas o Senhor basicamente deu um conselho para ele, né? Falou, não faz isso não. E Deus queria dar a ele uma lição, né? Uma lição de, eu diria, fidelidade nas promessas. Basicamente o que Deus disse a Isaac foi: olha, nos tempos de crise não adianta fugir para lá, fugir para o Egito, ir para os Estados Unidos, ir para a Europa ganhar em euros. Tempo de crise, seja qual for o tipo de crise, quando é crise conjugal, não adianta ir para a casa da mãe, não adianta ir para a casa do tio. Não, é crise. Existe um lugar para você fugir. Fuja para Deus. Foi o que Deus falou para Isaac: fuja para mim. Sempre que as coisas ruins vêm ao nosso encontro, as coisas ficam esquisitas, né? Imediatamente achamos que algo precisa ser feito. Quando se trata de fome, logicamente, precisa ser de repente algo bem urgente, porque fome tem que ser combatida imediatamente, né? Nós precisamos aprender, ouvinte amado, com Isaac, ou melhor, com Deus, né? O Deus de Isaac, que fugir de situações, fugir da fome, fugir das batalhas não é a solução. Por isso hoje ele quer nos dizer, em tempos de crise, é para vir para os meus braços, é para fugir para mim. Eu digo isso porque eu sei que quando estamos em crise, aparentemente fugir da crise parece a melhor saída, mas não é dessa forma que o Senhor age. A crise tem que ser enfrentada, pois ela vem para nos desencorajar a desviar-nos do nosso alvo. Ou seja, às vezes nós estamos numa situação de abundância tão grande que, se não vier uma crise, de repente a gente perde o foco, a gente deixa até as coisas espirituais de lado. Isso é tão normal se ver. Então nós temos duas opções diante das crises que surgem: ou crescemos com ela, ou somos devorados por ela. Isso vai depender de como reagimos quando vem a luta nos atormentar, quando vem a crise nos atormentar. Me lembro que não faz muitos anos, no máximo 10 anos faz isso, talvez um pouquinho mais, quem sabe. Eu me lembro que a gente escrevia sobre a questão da crise de uma forma diferente, né? Chamando a crise de luta. E nós fizemos um hino,
Cadê você, né? Não queiras fugir onde quer que vás. Os problemas vão, tens é que vencer. No sangue que há poder. É assim. É dessa forma. É claro que uma crise pode ser usada por Deus para nos enviar a um outro lugar também. Tem esse ponto. Temos que ter o discernimento para nos abrir uma outra porta. Claro que sim. Foi o que aconteceu quando o evangelho começou a se expandir, né? Perseguições, e as pessoas fugindo e abrindo igrejas em tal lugar, e assim cresceu a palavra de Deus, o número de igrejas, enfim. Realmente isso pode acontecer. Mas isso não quer dizer que estamos fugindo dela. Isso aconteceu anos mais tarde com Jacó também, que foi orientado pelo próprio Deus a descer para o Egito para driblar a fome. Diferente a situação. A diferença está no fato de que Jacó fugiu para Deus. E ele orientou a descer para o Egito. O que não ocorreu com Isaac nesse caso. O caso de Isaac não era para fugir. Como podemos crescer com a crise? Fugindo para Deus. Ou seja, buscando orientação em Deus. Pois Ele tem a solução. Isso não quer dizer que vamos cruzar os braços, né? A menos, é claro, que Ele nos mande agir dessa forma. Se assim for, não se trará ou tratará de comodismo, e sim de fé, porque nós vamos ter a expectativa que Deus mandou. Não, é só para esperar. No entanto, nós temos experiência, eu tenho experiência, você tem experiência, e nós temos um certo conhecimento da palavra de Deus, e nós temos aprendido que Deus sempre faz a parte dele e espera que nós façamos também a nossa parte. Isaac foi aconselhado a ficar no Egito, não de braços cruzados, mas trabalhando, e trabalhando muito. E Deus o abençoou grandemente. E o esforço de Isaac o fez prosperar e vencer a crise que ele estava atravessando. Você pode olhar no próprio capítulo 26, versículo 12 até o 14. Ele aprendeu que em tempos de crise é melhor vir para Deus do que ir para terras longínquas sem autorização de Deus. Jacó aprendeu que quando Deus manda ir para o Egito, se Deus está lá esperando ele, vá. Não está indo de repente desacompanhado ou desorientado, não, está debaixo da orientação de Deus. Agora, essa é a forma de crescermos com a crise. E como podemos ser devorados pela crise? Fugindo dela ou enfrentando essas crises com as nossas próprias forças, não é? Nem fugir, nem enfrentar as crises com a nossa própria força vai fazer de nós vencedores. Pelo contrário, vamos ser devorados. E pelo lugar, Deus é maior do que qualquer crise, então nós temos que confiar nele, temos que confiar na orientação dele. Em segundo, a nossa suficiência vem dele, ou seja, vem de Deus. Isso quer dizer que em tempo de crise nós temos que aumentar a nossa confiança em Deus. Isso quer dizer que em tempo de crise não é para fugir para os Estados Unidos, não é para ir para a Argentina, para o Paraguai, hermanito, não. Tempo de crise é direcionar-se cada vez mais para Deus, é correr mais fortemente para os braços do Senhor. Dessa forma, que vem a crise, você vai crescer com a crise. Eu me lembro que não faz muito tempo, eu comentava com um dos meus filhos, a crise vai realmente atingir proporções nunca vistas antes. E meu filho mesmo falou, pai, com grandes crises também vem as grandes oportunidades. E é verdade, é ficar de olhos abertos, debaixo da orientação de Deus vivo mesmo, que você vai ver que as crises, na sua grande maioria, para nós crentes principalmente, elas têm de necessariamente nos aproximar muito mais de Deus e exercer a nossa confiança e dependência muito mais. A palavra de Deus, ela é tão importante para a nossa vida espiritual quanto o ar que respiramos, não é verdade? Nós temos que alimentar a nossa alma todos os dias, assim como nós nos alimentamos com café da manhã, almoço e janta. É o programa MC se preocupando em alimentar a sua alma.